Olá vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é essa parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência. Hoje a nossa UNA da Produção, Construção e Agroindústria. Bom pessoal, antes de apresentarmos o presente desta semana do Ciência e Pesquisa, eu quero dizer a você que semana passada nós recebemos aqui no Ciência e Pesquisa o coordenador do curso de Engenharia Civil da nossa universidade, da Unisul, e nós perguntamos a você, telespectadora, por quantos anos o Cristo Redentor levou para ser construído, esta obra, não é, esta maravilha, esta é uma das maravilhas do mundo, não é, que foi projetada por um francês, né, o francês que eu vou lembrar o nome agora, Paulo Landowski, foi desenhada, né, pelo artista plástico brasileiro Carlos Oswald. Então, o Cristo Redentor levou 5 anos para ser construído. Se você ligou para cá e acertou, ganhou os brindes do Ciência e Pesquisa da Papelaria Marielle. Parabéns. Bem. Bom, gente, hoje temos um presente todo especial. Hoje nós temos um tubaronense, mas é um cientista tubaronense que nos representa na pesquisa, no estudo, nas coordenações em universidades. Hoje nós recebemos um químico, graduado em Engenharia Química pela Fundação Universitária Regional de Blumenau, pela FURB, mestre em Físico-Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Química por uma universidade norte-americana, daqui a pouco mais ele vai nos dizer, chefe de departamento da Universidade Federal de Santa Catarina, participando de vários programas, cientista convidado do MIT, daquele coisa fantástica lá de Massachusetts, que nós vamos conversar agora, professor Luiz Mar Marques Porto. Professor Luiz Mar, é um grande prazer recebê-lo no Ciência e Pesquisa. Prazer é meu, professor Gilson, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui na Unisul, retornar à terra onde eu comecei minha carreira. Puxa vida, professor, um cientista, né, um cientista tubaronense que nos representa brilhantemente, né, por esse país fora e além fronteiras, fora do Brasil. Mas é uma honra tê-lo aqui no Ciência e Pesquisa para falarmos um pouco das suas pesquisas. Né. Primeiro eu queria começar com o prêmio Inovação que você ganhou em 2011, né, que leva o nome do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Caspar Eric Temer. Como é que foi o prêmio e qual foi a sensação de recebê-lo, professor? Bom, o prêmio de inovação que leva o nome do professor Temer é uma honraria, né, importante para o nosso grupo, né, foi uma conquista, na verdade, do grupo. Claro. Nós ganhamos na categoria protagonista da inovação, o prêmio é dividido em várias categorias, mas eu preciso salientar que sem a colaboração de inúmeros outros pesquisadores, a gente não teria, né, conquistado esse prêmio, que foi... nós conquistamos a segunda versão do prêmio, a primeira foi dada ao professor Calisto, na mesma categoria, professor Calisto, João Batista Calisto, que é um pesquisador muito renomado, também da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, para nós foi uma grande satisfação ver o trabalho reconhecido, né? E para nós tubaronenses também é uma honra, né, professor? Sabe disso, né? Temos um cientista, até para desmistificar aquela ideia de que o cientista é aquele cara, né? Cabelo encaracolado, cabelo branco, cheio o de estereótipo de ensaio, do cientista, né? Do cientista maluco, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que isso é uma coisa interessante de a gente conversar, porque até para incentivar os jovens, né? A carreira de cientista ou de pesquisador, que normalmente está associada a uma carreira acadêmica, né? Ela não te exime de frequentar outros círculos sociais e de ter uma vida absolutamente normal, né? O estereótipo do cientista maluco, ou a ideia de que a pessoa que estuda muito acaba de alguma forma dissociada da sociedade é equivocada, né? É equivocada totalmente, né, totalmente equivocada. A carreira é uma carreira como qualquer uma outra. Professor, nessa sua carreira brilhante, né, como tubaronense, como ex-professor da nossa universidade, né, professor Luiz Mar, o convite para você visitar o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, qual foi a razão da visita, a pesquisa que foi realizada, alguma coisa que também nos impressiona e a todos nós brasileiros, né, professor? Na verdade eu estava procurando um centro de pesquisa que pudesse conjugar a parte de engenharia, os conhecimentos de engenharia com os conhecimentos de medicina. Exatamente. Eu migrei nos últimos 12 anos da minha carreira para a área biomédica ou biológica, né? Mas tentando sempre aplicar os princípios de engenharia química nos problemas biomédicos. E existe um centro, na verdade uma divisão de saúde, de ciência e tecnologia em saúde, que é da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, o MIT. Exato. E aquele era o lugar perfeito, né, aparentemente, para a gente desenvolver pesquisa multidisciplinar.
O processo é normal, você submete um projeto, né, e tem que ser aceito, selecionado. Exato. Né, a demanda que eles têm lá é muito grande. Eu tive a sorte de escrever um projeto que eu acho que era um projeto interessante na área de stents farmacológicos, né, então a nossa proposta era desenvolvimento de stents farmacogenômicos, né, utilizando informação genômica para personalizar tratamentos com stents coronarianos, né, e lá tem um grupo bastante forte nessa área. E foi exitosa essa investida no MIT, né, professor? Agora, eu fiquei surpreso quando estava olhando o teu currículo, que é vastíssimo, né, professor? Mas uma das pesquisas que achei interessante é exatamente essa, onde fala da interação entre a engenharia, né, a engenharia química, especialmente com a área da saúde, biotecnologia, enfim, um projeto multidisciplinar. Eu chamo isso de interdisciplinar, professor. Esse projeto, numa parceria, quase que uma rede, né, onde participam pesquisadores da Univale e da UFSC. Esse projeto está em andamento, professor? Como é que é o projeto, a relevância social e científica dele? Nós temos um projeto, uma colaboração, na verdade, com o professor André Lima, que é da Univale, né, que é da área de biotecnologia também, que tem sido muito produtiva, muito proveitosa para ambos os lados, né? Normalmente nós temos investigado sequenciamento de bactérias, que são produtoras de materiais de interesse, de nosso interesse, e às vezes eles são polímeros, às vezes eles são possíveis precursores de fármacos terapêuticos, né? A gente estudou bastante uma substância que chama violaceína, né, que foi aí então expressa em E. coli, que é uma bactéria, né, fácil de fermentar, e agora recentemente a gente tem uma colaboração, o professor André e eu, com um grupo na Alemanha, e que produz, através de uma bactéria geneticamente modificada, grandes quantidades de violaceína. Na verdade, a gente conseguiu ultrapassar a marca de 1 grama por litro, que é uma marca importante, né, e saiu uma publicação recente, encabeçada pelo grupo alemão, que tem a participação de um ex-aluno nosso aqui, o André Rodrigues, que foi terminar o trabalho lá na Alemanha em nível de doutorado. Né? O professor, doutor Luiz Mar, o teu trabalho de pós-doutoral feito na Alemanha foi exatamente nessa direção, dessa investigação que estava sendo realizada? Na verdade, não. Na verdade, foi? Esse trabalho lá com Braunschweig começou antes, né, e eu fui para Erlangen-Nuremberg, que é para fazer um outro trabalho, né? Eu fui, nesse caso, numa temporada de curta duração, 3 meses apenas, e aí eu desenvolvi modelos matemáticos, na verdade, para estudar liberação de fármacos em matrizes poliméricas, em biomateriais. Né? Perfeito. Doutor Ismar, quando eu observo a tua fala e o teu trabalho, observando exatamente as tuas inserções nas mais variadas áreas, não é, do conhecimento humano, o que dirias para os cientistas aqui da nossa universidade, por exemplo, relativamente à questão de você adentrar no campo interdisciplinar, você ousar investir por outras áreas do conhecimento humano, como no teu caso, com formação em engenharia química, e acabou na área da saúde com essa investida brilhante, professor? Bom, eu penso que não dá para fugir disso, né? Os grandes problemas hoje, tanto na área de saúde, quanto na área de energia, quanto na área de meio ambiente, eles são interdisciplinares e multidisciplinares, né? Ou transdisciplinares, muitas vezes. Né? Eu acho que não dá mais para ficar focado numa única área, ter apenas fazer pesquisa dentro de uma especialidade. A gente não é competitivo, inclusive, eu acredito nessas áreas, né, porque a gente tem que competir com grupos muito fortes, né, que tem uma infraestrutura muito superior à nossa. Isso. Então a gente provavelmente tem muito mais a ganhar, inclusive em termos de competição ou competitividade, se a gente fizer a interação, juntando competências de diferentes áreas. Isso. E focando num problema e não exatamente numa área. Né? Isso é espetacular. Eu vou te convidar, doutor Luiz Mar, até reforçando aquela tese que o tempo é o nosso algoz, quando a conversa é agradável. O primeiro bloco acabou, eu vou daqui a pouco te convidar para a gente continuar conversando no segundo bloco sobre exatamente essa questão da interdisciplinaridade, da relevância dela para a sociedade também, e depois falar sobre as pesquisas no Brasil. Pode ser? Pode ser, claro. Estamos conversando com uma honra indescritível com um cientista tubaronense, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador e chefe de departamento, um cientista que viaja e mostra o trabalho de pesquisa em boa parte do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, e no Brasil, sem dúvida nenhuma, o professor Dr. Luiz Mar Marques Porto,
Aí você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas a esse brilhante cientista no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Sérgio.